Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. E o entrevistado desse programa será o ilustre cidadão de Rio de Ramos, o professor Dr. Marco Antônio Pinheiro da Silveira. Ele é docente do programa de pós-graduação em administração da USCS, o PPGA. Marco Pinheiro ele é graduado em engenharia de produção mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, fez mestrado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e doutorado em administração na mesma instituição. O seu pós-doutorado foi em administração de empresas pela FEA USP. Marco foi gestor do PPGA no período de 2014 a 2015 e também editor do periódico Gestão e Regionalidade durante 9 anos e coordenador do programa de iniciação científica durante o mesmo período. Marco, seja bem-vindo aqui ao USCS Consciência. Obrigado, Arquimedes, pelo convite. Então vamos lá, Marcos, você tem muita história para a gente conversar aqui, né? A primeira pergunta que eu faço para todo mundo é essa opção pela graduação, né? O jovem Marcos, sei lá, com 18 anos, eu não sei, resolveu fazer faculdade. Aí você tinha 1000 possibilidades e optou por administração. Por quê? Não, na graduação eu fiz engenharia. Engenharia, então vamos lá. Engenharia. Na verdade, foi até com 16 que eu prestei o vestibular. Todo mundo sabe quanto é difícil nessa idade você escolher, né? Mas desde pequeno eu tinha interesse pela engenharia. E, na verdade, eu acredito que eu também trabalhei sempre em múltiplas frentes, né? Tanto que quando cursava engenharia, fui dar aula de gramáticas junto, né? Então, é um fato curioso. Então, mas o teu pai não é engenheiro, né? Você tem algum engenheiro na família? Meu pai não é engenheiro, mas tem um forte pendor. Ele chegou a começar a fazer, é que meu pai é muito antigo, né? Mas chegou a começar a fazer engenharia, mas não chegou a concluir. Porém, tinha forte viés de engenharia. Então tem um teor genético aí. Mas aí você terminou o curso de engenharia e você foi para o mercado de trabalho como engenheiro? Sim, eu fiquei, na verdade, eu fiz engenharia de produção, então trabalhei 2 anos na engenharia de produção. E aí, de uma maneira meio circunstancial, migrei para a informática. Então, trabalhei, desses 10 anos que eu trabalhei em empresa, 8 foram na área de informática. Puxa vida, se bem que você pegou os primórdios, né? Os primórdios, na década de 80, né? Na verdade, foram bem tempo que ainda o microcomputador estava iniciando, né? Sim, então a tua graduação que eu vi aqui, ela foi feita no interior de São Paulo, né? Em São Carlos. Então, você é de lá? Não, eu sou de Assis, da cidade de Assis. E São Carlos era o mais próximo para você? Não, que era o mais próximo, era o meu primeiro escolha, USP São Carlos, né? Eu preferi São Carlos. E a tua vida profissional como engenheiro, você começou onde? No ABC, São Paulo, lá? Não, o primeiro emprego, eu tive um emprego muito curtinho inicialmente, lembrando que eu me formei em 83, né? Era uma época de crise, recessão. Aí eu fui trabalhar na Ingesa FNV em Cruzeiro, trabalhei 2 anos ali, na área de engenharia de produção, planejamento e controle de produção, né? Ok. Isso é interior, Cruzeiro? Cruzeiro, ali no Vale do Paraíba. Tá. E como é que você foi chegando para cá, né? Foi profissionalmente vindo para cá? Ou... Eu consegui um emprego. Como lá em Cruzeiro eu comecei a trabalhar no computador junto com a área de PCP, um amigo trabalhava aqui nas linhas corrente, ele me falou que estavam precisando de alguém na área de manufatura trabalhando em sistemas. Foi quando, então, eu vim para cá, para São Paulo, né? Aí depois trabalhei também em outros locais e foi lá para 96, por aí, 95. Na verdade, 93, que alguns amigos já começaram a fazer o mestrado, doutorado ali na ESP-FGV e eu entrei. Também participei do processo e entrei. E aí você era engenheiro durante o dia e fazia mestrado à noite? É isso? Como é que você mudou? Eu consegui uma mescla por um período. Eu continuei trabalhando na área de sistemas em empresa, né? E junto com
o estricto, com a pós-graduação. Aí, em 96, eu consegui a minha primeira aula na graduação e tal. Daí a pouco eu me desvinculei. Ah, ok. Aí você foi migrando para academia, né? Então foi largando o engenheiro Marco foi ficando em segundo plano e o professor Marco começou a surgir nessa história. Exatamente. E aí o IMES apareceu na minha vida de uma forma até curiosa, né? Porque eu conheci a minha esposa lá nas linhas correntes, né? E ela era de Diadema, na verdade, né? E o diretor da escola onde eu dava aula naquele tempo, que era a faculdade de Tibiriçá, que ficava no prédio do Colégio São Bento, né? Ele falou: olha, tem uma escola muito boa lá no ABC, o IMES e tal, né? Então é só uma coincidência interessante. Aí eu liguei e falei: olha, tem vaga? Não, aqui é por concurso, mas amanhã está terminando a inscrição amanhã. Caraca, legal. E aí Isso foi que ano, Marco? Na verdade, isso foi em 97, mas eu passei, porém fui chamado em 98, né? Ok, então já se vão 26 anos de 26 anos de IMES, USCs, né? E em 98 você já estava casado ou não? Já estava casado, eu casei em 88. Então, e já morava no ABC? E eu já morava no ABC. Tá, então ficou fácil para você, tá próximo, né? São Caetano é próximo, né? Beleza. Mas vamos lá, você então, o professor Marco começou na USCs em 98? Não, em 98. Na graduação. Na graduação. Eu fazia doutorado. Tá. Já. E como é que foi a tua entrada pro PPGA? Pois é, eu fazia doutorado e eu concluí o doutorado em 2002 e logo concluindo o doutorado eu já fui incorporado ao PMA, Programa de Mestrado em Administração naquela época. E nunca mais saiu, tá? Agora, deixa eu só ter uma curiosidade se o seu mestrado tem relação com o seu doutorado. Eu adoro o título, né? Então, o título do seu mestrado, que foi obtido em 97, é O Poder da Generalização na Modelagem de Dados. Então, você já estava com o pé aí na informática que você comentou. E o doutorado, em 2002, era a relação entre mudança organizacional e a implantação de sistemas de informações. Um estudo do setor de autopeças. Então, é claro que você deve ter dado uma continuidade no teu objeto, né, primeiro, de mestrado, e o setor de autopeças, acho que estava ligado à região que você morava também, é isso? Também. Mas, na verdade, não tem tanta conexão entre o mestrado e o doutorado, é um tema diferente. O do mestrado era mais técnico. E você mudou de orientador nesse período também? Eu mudei de orientador. Bom, agora hoje, né? Bom, tanto tempo depois, você foi coordenador do PPGA, então você sabe os dois lados do balcão, né? O que é ser um professor e o que é ser um gestor, né? Cujas cobranças são bem diferentes, né? Não sei o que é maior também, porque não fui gestor, né? Mas você curtiu esse período de gestão seu aí? Foi uma super boa experiência, mas uma experiência não tão fácil. Mas, sem dúvida, foi muito bom. E de editor? Porque você ficou muito tempo como editor, né? 9 anos é muito tempo, né? Muito tempo, mas na verdade eu continuei trabalhando com os periódicos, como você sabe, eu coordeno a comissão de periódicos. O trabalho de editor é um trabalho bastante difícil, também você já foi, né? Sim. Bastante difícil, né? O periódico, as cobranças para você subir no Qualis, né? As condições não são tão favoráveis, mas é também muito bom. A gente depende muito de parecerista, né? E parecerista não ganha absolutamente nada, né? Só um muito obrigado, né? Nem conta ponta, né? Para nada, né? É difícil. É verdade. Bom, e aí vamos falar agora um pouco das suas linhas de pesquisa, né? Uma é gestão do conhecimento em redes, acho que uma só, né? Gestão do conhecimento em redes de empresas / rede de empresas. Né? O que é isso, Marco? Na verdade, hoje a minha linha principal é redes de empresas, né? Não é gestão do conhecimento em rede de empresas, só rede de gestão do conhecimento é também uma linha, mas a maior seria redes de empresas. E assim, como você viu, a minha trajetória, tanto profissional, depois o meu mestrado, doutorado em administração, foram na área de sistemas. Então, quando eu ingressei no programa, eu dava aula mais de sistemas mesmo, era competitividade, sistemas de informações. Mas como o nosso programa ele está relacionado à nossa área de concentração regionalidade, né? Então eu continuei atuando em sistemas, né? Mas com esse foco em redes, né? Redes organizacionais, inclui arranjos produtivos locais, clusters, essa coisa da
relação entre organizações, até mesmo entre pessoas, né? E o gestão de conhecimento é uma parte dessa história, né? Aqui eu estava lendo que você tem um projeto de pesquisa, está como 2015 a atual, que são redes colaborativas organizacionais como alternativa para a formação dos APLs e polos empresariais. É um projeto duradouro, né? 2015 até 2024, nós vão 9 anos, né? Pois é, a gente acaba tendo um projeto meio guarda-chuva, assim, que... Então, se você olhar meus projetos, tem alguns que são mais pontuais, né? Mas como você vai abrigando os orientados, né? Então, de certa maneira, esse projeto acaba sendo um guarda-chuva. Para falar um pouco do marco em números, né? Eu fui lá também no teu Lattes e vi lá que você tem 44 artigos completos em periódicos, mais 2 aceitos para publicação, 4 capítulos de livros publicados, 76 trabalhos completos publicados em análises de congressos, 115 trabalhos técnicos, 57 participações em bancas de mestrado, 23 de doutorado. Você está com 3 orientações de tese em andamento e uma orientação de INSEE em andamento, né? Desse monte de coisa aí que eu estou falando, de número, tem algum que você tem um carinho especial, assim? Foi legal orientar esse trabalho, ou gostei de publicar esse capítulo de livro? Pois é curioso que quando você falou que ia tratar dessas questões, eu dei uma olhadinha no meu lado e observei uma coisa, que eu já orientei 9 teses de doutorado, né? E 21 dissertações de mestrado. No doutorado, destacou-se, por exemplo, o trabalho da Débora Schneider, que a gente publicou fora do Brasil, também o do Edmilson Silva, que eu tive a participação do professor Paulo Mourão, que é de Portugal, que foi o co-orientador. Sobre futebol, né? Sobre futebol. Ele até também... Enfim, é um pouco complicado a gente falar isso, porque dá a impressão que desmerece outros, né? Mas eu vejo assim, eu enxergo as orientações, sempre procuro trabalhar com pensamentos que são umas jornadas, umas viagens que a gente faz, cada uma de um jeito, e que a gente sempre aprende muito. Nem sempre conseguimos os resultados que gostaríamos em termos de publicação. Temos condições também, às vezes, difíceis, né? Mas é uma tarefa muito gratificante, que a gente aprende muito. E, curiosamente, foi bom você ter falado que falta eu lançar no meu Lattes. Eu estou com 2 alunos de iniciação científica. Um com bolsa da FAPESP e o outro do colégio, mas o meu Lattes não está atualizado porque o do colégio eu substituí. E é uma experiência muito... O do colégio, para você ver, ele tem 15 anos, sabe? Quando eu vejo a disposição que ele tem, assim, é motivadora, né? Mas também, lógico, muitas vezes temos dificuldades, os atrasos, as dificuldades que todos enfrentam, né? Não é fácil fazer um doutorado. Existem muitas exigências, né, para os alunos, para nós, CAPES. É uma luta, mas é uma luta que a gente tenta, como eu ia dizendo, mais se divertir do que sofrer, né? Sofrer vai um pouco mesmo, não tem como. Sim, mas faz parte. Quando você entra no processo, você sabe que você vai ter ônus e bônus, né? Agora, tem gente que curte muito a chegada do que a jornada. Fala, não, a jornada é tão interessante quanto a chegada, né? O título, ok, parabéns, você será um doutor, um mestre, não te fará uma pessoa melhor, vai te fazer um profissional melhor, né? Mas você precisa cumprir alguns requisitos aí, né? Vai ter que estudar, vai ter que publicar, né? Mas eu trabalho. Bom, então você pensa bem, porque a vida não para enquanto o doutorado acontece, né? É complicado, né? E é uma geração... Se bem que, assim, não sei se você é das antigas, né? Então, óbvio que... eu não sei se o seu mestrado você já entregou em não datilografado, né? Mas assim, já em computador naquela época já tinha, né? Mas hoje tem muita facilidade do conhecimento chegar na mão da pessoa, né? Antigamente você ia fazer uma pesquisa na biblioteca, você dava as palavras-chave, levava um disquete e a bibliotecária te dava o que você tinha que ler. Hoje você faz uma programação de palavra-chave e os buscadores já trazem para você tudo, né, up to date. Então, é claro que se a facilidade aumentou em obter conhecimento, a quantidade de conhecimento que chega também é maior, né? Então, a gente não sabe o que é pior, né? Se você ter pouco para ler ou ter muito, né? Mas, enfim, o mundo mudou, né, Marco? Assim, de quando você começou a lecionar para hoje também. Não sei se você sente... Você está em sala de aula na graduação também? Muito. Então, como é que você trabalha com esse novo aluno aí, né? Porque você... Olha, realmente, principalmente mais recentemente, as mudanças são muito grandes. Eu acho que a nossa graduação, sem dúvida, melhorou muito, né? Vários elementos que a gente tem atualmente, mas também tem vários fatores que são difíceis, o perfil do aluno, né? O aluno que trabalha, a gente tem que se adaptar, e toda essa
disponibilidade de informação, né, acaba fazendo com que a gente tenha que trabalhar justamente com isso, né, fazer isso ser aliado, né. O Cortella fala que a gente tem que trabalhar mais na curadoria de informação, né? O Cortella não, desculpa, o Karnal. Na curadoria, porque é muita informação e nem toda de qualidade, né? E aí até você extrair aquela que realmente é importante, né? E essa geração é uma geração muito intensa e eu me lembro que eu conseguia passar vídeos de 15 minutos no começo, depois no final, quando eu saí de 3, já era uma eternidade para eles, que eles já iam pro celular e dispersava, né? Então é tudo meio miojo, assim, né? 3 minutos acabou, né? É complicado, né? E eles estão chegando no mestrado e doutorado também, né? Então, nesse espaço requer reflexão, né? E refletir com rede social ligada é complicado também, né? E, às vezes, ir na profundidade, né? Pois é. E acaba ficando muito no superficial, né? Mas é legal que você tangencia pelo ensino médio, né? Você faz a graduação, você vai para o mestrado, para o doutorado, ou seja, você tem clientes de todos os perfis, né? E o Marco tem que se virar nos 30, né, Marco? É verdade. Olha, realmente esse aluno do colégio tem sido interessante a experiência com ele. Às vezes vai no nosso limite, né? Assim, mas enfim, Deus a paciência nesse horário. E é legal quando a pessoa chega no fim. E eu tenho entrevistado muitos alunos que vieram, né? Que tiveram a experiência do ensino médio ou da graduação, e teve uma que assim, me marcou bastante, foi orientada da Priscila, né? Ela, o quanto a iniciação mudou a vida dela mesmo. Ela falou assim, nossa, eu nunca imaginava que fazer ciência era assim. Tanto que ela falou, eu quero continuar no mestrado. Então parece que o bichinho pica, né, de pesquisar mesmo, né, porque a gente tem uma noção muito... Eu me lembro que quando eu fiz graduação, ninguém falava disso, né? Ninguém sabia como é que você virava um professor, né? Um pesquisador, era muito largado. E hoje você tem carreiras, né? É interessante isso. Eu acho que a USP faz um trabalho muito bem feito nessa área. Agora, Marco, vamos falar um pouco aí do teu gosto por gato, né, cara? Você parece que é conhecido como louco pelos gatos aí. Como é que você gosta muito de animais? Acho que você chegou até a orientar uma pesquisa lá eu lembro no ensino médio, né? Que acabou virando um blog, né? Como é que é isso? Olha, eu nem sei se eu diria que eu sou louco por animais. Eu acredito que não, a minha esposa é bem mais. Acontece que eu entrei nesse circuito por conta, acho que você já até alguma vez já comentei, que tinha uma senhora perto de casa, que era uma pessoa muito doce, uma beleza de pessoa, e ela tinha muitos admiradores. Ela poderia ser considerada uma acumuladora, né? Sim. Então, acabou, junto com outros vizinhos ali do bairro, dando um suporte para ela. A gente falava que era enxugar gelo, porque ela sempre aparecia com mais, né? De qualquer forma, nessa história, e depois ela faleceu, né? A gente acabou abrigando, e inclusive o meu filho conseguiu doar muitos gatos, que tinham gatas prenhas, que deram filhotes e tal. Foi uma maratona. E nessa história toda, acabou que ficamos com um número grande, que eu costumo nem revelar. Mas eu sei. Gatos em casa. Como vizinho, eu sei. De gatos, a gente tem vários gatos, acima do que é sensato, vamos dizer assim. Mas é uma experiência também muito boa, né? Tem um lado também até financeiro, né? Mas sim, realmente é um bem. E assim, nós temos esse número alto, meu filho também tem na casa dele, acho que 5, minha filha também tem mais 4. Se juntar de todo mundo, dá uns 30. Agora, Marco, pensa a sua paixão pelo teu bairro aí, né? Que você nem é daqui, você é de Assis, né? E eu entendo que você é um belo representante aqui do nosso bairro. Como é que você pegou esse amor pelo local aqui? Então, assim, já agora em agosto serão 20 anos que a gente está morando no Rude Ramos, né? Eu realmente sou do interior e tenho uma profunda ainda ligação com a cidade que eu nasci. Eu ainda tenho uma casa lá, né? Mas realmente me apeguei muito a São Bernardo e, na verdade, essa questão do bairro, que eu me tornei o presidente da associação, fundador, né? Aconteceu de forma casual. Eu também sou muito de me relacionar com as pessoas e acabei criando um grupo WhatsApp por problema de segurança. E aí criamos a associação e hoje eu conheço todo mundo lá, enfim, conseguimos fazer algumas coisas. Não é nada fácil também tocar uma associação, né? Mas conseguimos fazer algumas coisas e juntar pessoas também ali, né?
Ô, Mário, teve um episódio da tua vida aí que não foi muito, poucos sabem, né? Que afetou bastante, acho que profissionalmente falando, né? Tem a ver com um acidente. Não sei se você quer falar sobre isso, mas me parece que foi um marco na tua vida de divisor de águas aí, né? Sem dúvida, foi no ano de 2008, né? Janeiro de 2008. Eu tinha uma motinho daquelas bem pequenininhas, né? De rodinhas pequenas, tipo lambreta, só para ir até o trabalho. E aí fui pego por uma van, né? Então eu tive uma fratura de quadril, foi muito grave, depois eu tive uma complicação. Foi um período muito difícil para mim, para minha família, mas felizmente superei, né? Foi esperar, mas marcou bastante realmente. Foi um momento bem difícil mesmo. Mas passou, né? Passou e tá aí firme e forte. E até quando você fica na USCS? Você tem plano de parar um dia para cuidar de gato? Eu lembro quando você disse que ia sair e tal. Eu realmente eu adoro o que eu faço aqui, né? Mas o problema mesmo é a gente tem uma pressão muito grande, né? É uma cobrança muito grande, aquelas métricas e tal. Isso acaba sendo um pouco, diria talvez opressor, né? Mas é um contexto. Então eu acredito que eu conseguiria até migrar para outras atividades menos, enfim, onde houvesse menos cobrança, porque você também deve saber que eu navego aí tenho feito muitos trabalhos também na artesanato, né? Estou querendo saltar um pouco de degrau, quem sabe até alguma coisa de arte, né? Também lembro das suas mandalas, eu não sei, eu parei na mandala. Não, mas a mandala já é uma coisa do passado. Eu acho que eu já progredi. Né? Não que elas fossem ruins, né? Mas eu tenho trabalhado com mosaico, né? Gosto. Procuro achar tempo que a gente não tem, né? Mas se a gente não procura algumas fórmulas para fazer coisas diferentes, né? Eu não sei realmente até quando, né? Porque a gente também é importante o trabalho, é importante, né? Em todos os sentidos, inclusive na renda, né? Paga os boletos, né? Exatamente. Mas a USCS para mim é mesmo uma coisa muito forte na vida, né? Eu percebo isso, principalmente dos professores do BPGA, né? Vocês são um núcleo bem unido, né? Pela história, pelos tempo, né? E também uma ligação bastante forte, né? Uhum. É uma coisa muito boa, né? Na verdade, eu entendo que sempre foi realmente uma coisa muito boa essa relação, fazer parte desse grupo, né? Desse local. Agora, Marco, o professor Marco de 2024, se ele pudesse dar um recado para o engenheiro Marco, que se formou lá atrás, aí do campo profissional, você daria alguma dica para ele? Olha, eu costumo pensar que a trajetória ela não tem, teria que ser essa, né? Então eu acho que eu falaria, vai seguindo assim mesmo, né? Dando as cabeçadas e conseguindo coisas, né? Porque é difícil falar o que seria melhor, né? A gente tem alguns filmes que mostram essa situação, né? Eu conheço dois que assim mostra, um é com a Gwyneth Paltrow, um ela volta para casa e vê o marido traindo ela, e o outro ela não volta. Tá. Então, assim, se fosse de outro jeito, se eu não fizesse engenharia, né, porque eu tenho também, indiscutivelmente, um pé muito forte nas ciências humanas, né? Inclusive, uma das coisas que acho que vocês viram no meu currículo também, que eu escrevi poemas, tem um livro de poesias, né? Que bacana. E é uma coisa também, ainda que seja não uma obra não tão grande, eu costumo dizer poeta de fim de semana, mas muito marcante quando eu vejo as poesias, né, como são assim, me expressam, né, muito do que eu sou, né. Então eu acho que tem essa natureza meio de tentar abrir muito leque, sabe? Não sei se isso é bom, de navegar por diversas. Então eu fiz a engenharia, curti estudar matemática. Você é meio assim, você é um cara de humanas na área de exatas, você teve que, pela tua formação, sua trajetória de pesquisa, os números estão sempre presentes, né? E pela atuação
como ser humano, né, ligado à poesia, à arte e tal, é um lado mais humano, né, que parece que os dois lados do cérebro funcionam em concomitância. Mas deixa eu perguntar assim, quando você orienta, assim, se eu pegasse assim o material que você orientou, né, os 30, você falou aí 21 mais 9, 30 alunos, né, que você orientou no mestrado e doutorado, e outros tantos em iniciação científica, normalmente um professor ele é marcado pela metodologia, né? Por exemplo, se pensar nos meus, 80% foram para análise de conteúdo, que é aquilo que eu acho que eu acredito mais, que eu sei fazer melhor e tal. Tem o professor Silvio, adora framework, né? Assim, a Priscila gosta de história de vida, né? O Marco, você gosta de alguma coisa? Alguma coisa está mais presente nessas suas orientações, nos seus trabalhos? Eu, na verdade, enquanto orientador, eu sempre penso a gente não deve precisar, é muito complicado eu falar não deve. Eu tenho como opção procurar não falar eu sou desta linha. Inclusive, eu já faz alguns semestres tenho ministrado a disciplina pesquisa qualitativa, né, que eu fiquei com o Gil muito tempo nessa disciplina e aí depois que ele saiu, agora estamos colocando também outros professores, mas assim, eu tive uma forte imersão e uma grande afinidade pela pesquisa qualitativa. Eu até acho curioso, porque o Creswell fala, olha, o pesquisador qualitativo, eu entendo que nós, como orientadores, não me parece interessante eu falar assim, eu só faço, eu vi já colegas fazendo assim, até um professor lá do Rio Grande do Sul que teve uma banca, eu só oriento trabalho de natureza qualitativa, eu não penso assim, eu orientei vários aí eu peço também ajuda, né, na hora do método quantitativo, né, mas não há dúvida que eu realmente tento, gosto muito da coisa reflexiva, né? Inclusive buscando a crítica social também. Mas uma coisa que, com todo esse tempo já de orientação, a gente também, esse mix que você tem quando está trabalhando com um aluno, é assim de também respeitar o aluno, é um mix, é uma fórmula difícil, né? Porque muitas vezes o aluno ele não tem ele também tem lá o seu pendor, né? Então toda essa mix mesmo, eu vou dizer que é encontrar o problema, encontrar o método, ver o perfil do aluno, ver os meus interesses, ver os interesses do aluno, é uma coisa assim que é somente no momento que a gente está vivendo que você vai lidando, né? Por isso quando você pergunta o que o Marco faria lá atrás, olha, é seguir vendo o que dá, né? Vai tocando o barco, né? E vendo, muita reflexão. Muito Raul Seixas, né? Muita metamorfose ambulante aí. Né? Você vai mudando, metamorfose ambulante, né? Agora, Marcos, você está com alguma pesquisa sua agora? Esquece dos alunos, você tem lá o guarda-chuvão, que você vai botando tem alguma assim que você está fazendo que... Eu vou te contar que eu, na verdade, a gente acaba não tendo tempo para ter a pesquisa própria. Mas, por incrível que pareça, esses meus 2 alunos de iniciação, um deles está com a Bolsa FAPESP. E eu sinto a necessidade, a importância da gente trabalhar bem nesse. Então, agora eu tenho estudado dentro das redes, você tem lá estou trabalhando faz um tempo, tem até o orientado Fernandes, que está trabalhando com o tema indicação geográfica, são regiões que recebem aquele, sabe, né, indicação geográfica. Então, estou trabalhando nisso, pode-se dizer, minha pesquisa, né? Então, é um projeto específico, eu até preciso lançar lá, fora do guarda-chuva. Agora, vou caminhando para o final, né? Aí, assim, a tua experiência internacional, eu me lembro que você teve um bom relacionamento com o professor que veio de Portugal, né? Você chegou a publicar fora ou fazer alguma coisa fora na tua área? Então, internacional, eu peguei muita amizade mesmo com o Paulo Mourão, que ele é da Universidade do Minho, né? Inclusive, a gente esteve lá. Ele levou a gente para conhecer muita coisa, então a gente teve publicações com ele. Mas também você vai se lembrar que nós tivemos um contato com a Colômbia grande, né? Teve aquela viagem que fizemos para lá, eu fiz também uma parceria, teve uma professora colombiana que foi orientadora da minha aluna, que gerou uma publicação interessante também, da Sandra. Mas eu acho que na internacionalização, eu e o nosso programa ainda temos que avançar. Sim. Até porque, como o teu foco é regionalidade, fica difícil comparar coisas tão diferentes, né? Eu me lembro que o professor Jerum Klink fazia alguma coisa ligada a isso, não sei se ele ainda está nessa área, né? O G1 é um dos que participou da gênese do programa aqui. Que está na Federal da ABC agora, né? Mas, enfim. Tá, sim. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.